Ministro, muito obrigado por nos receber aqui no MEC. Quando a gente lê a mídia brasileira, fica a impressão de que o problema da educação brasileira começou no ano passado, começou em 2019. E a gente sabe que não é assim. Isso foi construído ao longo do tempo. Qual foi o MEC que o senhor encontrou? Eu encontrei um MEC que é talvez o paradigma do resultado desse trabalho totalitarista esquerdófilo que vem sendo implantado no Brasil há muitos e muitos anos. Não começou com o PT, não começou com o Fernando Henrique. Eu vou dizer, isso começou no final do regime militar. Eu acho que os militares cometeram esse erro de nos preocupar com a visão da ideologia, do conteúdo, dos valores. Eles foram naivos em não perceber a guerra que realmente estava sendo travada. E o MEC simplesmente é espelho de tudo isso. Não faltaram recursos financeiros, não faltaram recursos humanos para a gente ter uma alfabetização similar à que tem, no Chile. O resultado que a gente tem hoje na área de educação e ensino foi exatamente o que era para ter sido feito nesses anos todos. Doutrinação, ignorância, erosão de valores clássicos, ocidentais, desconstrução da família. Tudo isso foi sendo amalgamado aqui. E o MEC é o epicentro. Quando apareceu a oportunidade de vir para o MEC, eu já estava na Secretaria Executiva, eu era o secretário executivo do governo de transição. Eu estou há 3 anos nessa batalha. O plano de governo saiu do meu computador, do notebook que está lá na minha mesa. Saiu o plano de governo de lá. Eu participei da elaboração de todo o plano de governo em todas as áreas. Havia muitas preocupações e eu me via como um certo coringa. Vocês sabem que no começo, eu e meu irmão, a gente esteve diretamente envolvido com a Previdência. Quando já estava bem encaminhado, a gente foi para outras áreas. Agora, o que acontece? Objetivamente, é que eu vi a importância das características que eu tinha para a guerra, para a batalha que precisa ser travada aqui. Primeiro é a busca da verdade, falar a verdade. Paulo Freire, ele funcionou. Ele conseguiu deixar uma população ignorante e doutrinada. A construção das estruturas também. Você tem metade de todos os servidores do governo federal civil, todos os servidores civis do governo federal, 300 mil estão aqui no MEC. 100 mil foram contratados nos últimos anos da Dilma. Só na Dilma. Então, assim, você montou uma estrutura do tamanho das Forças Armadas. Gigantesca. Recebendo bilhões todo ano. Tem recurso, tem tempo, tem time e tem ideologia, método e processo. E isso está sendo implementado. Veja, a desconstrução da família não é uma coisa ao léu, porque você vai querer defender em algum momento seus filhos e netos. Você vai querer o melhor para os seus filhos e netos. Quando você quebra esse vínculo com a família, aí sobra o partido. Sobra o movimento totalitário. Então, assim, o MEC foi um instrumento de tudo isso. E o que nós estamos vendo, o Brasil é o pior país da América do Sul, em termos de alfabetização, capacidade de fazer conta, de escrever. Pior, está pior que Colômbia, que Peru, que Argentina, que Chile, que Uruguai. Todo mundo que faz o PISA, tem país que não faz o PISA, a Bolívia não faz o PISA. O Brasil está pior. O Brasil está pior do que o México. O Brasil está pior do que um monte de países muito mais pobres e que gastam menos. Não só em termos em relação ao PIB. Em relação ao PIB a gente gasta como país rico, acima da média dos países ricos. Em termos de dólares, valores correntes, a gente gasta muito mais do que países que têm um desempenho muito melhor que o Brasil. Não é o pior caso. Você pega os Emirados Árabes, eles gastam em dólares 3 vezes mais que o Brasil e têm o mesmo desempenho. Não é só dinheiro. Tem que ter método. E tem que falar a verdade. O que está acontecendo? Você está vivendo uma batalha pela liberdade. A liberdade individual da sua família contra
uma ideologia totalitária, coletivista, e que foi muito bem externalizada pela Marilena Chaui. A famosa frase dela, na frente de todo mundo: eu odeio a classe média. A classe média é nossa inimiga. Classe média é o cara que tem um ofício. Todo mundo quer ser classe média. As pessoas querem ser mais do que classe média, mas todo mundo sonha, que é o sonho americano. Eu quero ter minha casa, o meu carro, eu quero ter minha família, eu quero ter uma árvore de Natal. No Natal ter presente para os meus filhos, não quero ter conta atrasada, não quero ter o nome sujo no SP Serasa. O meu carro, de manhã cedo, quando eu for abrir ele, o vidro não tem que estar quebrado porque o filho do vizinho é maconheiro e quebrou para comprar, quebrou o vidro para roubar o toca-fita, o toca-disco, o CD, para comprar maconha. Isso não é problema meu, eu tenho que trabalhar, cuidar da minha família e, de uma forma fraternal, ajudar o próximo. E como é ajuda para o próximo? Você está andando pela rua e alguém leva um trupicão e cai no chão. Uma pessoa decente vai perguntar, vai ajudar a levantar, ficar de pé. Tudo bem? Você está bem? Precisa que vá para o hospital? Não? Quer tomar uma água? Está tudo bem? Maravilha. Tudo bem. E a pessoa volta a andar, eu ajudo a ficar de pé. Depois a pessoa anda. Ninguém em sã consciência vai falar: o resto da minha vida eu vou pegar essa pessoa e carregar nas costas. Mesmo para o filho, você carrega ele no colo até uma certa idade. Depois ele tem que andar. Essa analogia que eu faço, né, essa figura que eu crio, é exatamente a figura que eles lutam para ser contra. Você é responsável por todos os males. Você da classe média, você que tem um carro, que você é um carro, você é um burguês. Você é um classe média, você é o nosso inimigo. Você tem que se dedicar à causa. Você não pode ter esses sonhos. E aí vem o ponto. Se você acha que esse sonho da classe média, casa, carro, família, teus filhos indo para a escola, voltando da escola sozinhos, sem serem roubados no caminho, sem ter a bicicleta furtada, ou eles mesmos sendo assaltados. Um sonho americano, aquele tradicional antigo, sonho da classe média. Se você tem esse sonho, você é um cara de direita. Ser de direita é querer ter esse tipo de vida. Eu quero tocar minha vida de uma forma decente, sem que ninguém fique me atrapalhando. Eu quero pagar o mínimo de imposto necessário para manter esse ambiente todo coletivo e ajudar eventualmente as pessoas que precisem. A ficar de pé, carregar para o resto da vida, tem que ser exceção. O MEC foi um instrumento na desconstrução da família, da classe média, rumo a um regime totalitarista, coletivista, autoritário de esquerda. Essa é uma das forças que a gente enfrenta aqui no MEC. Tem mais dois grupos que a gente vê, né, que nem barata e rato. Você vê os rabos dele e rastro de barata em todo lado. E tentam entrar o tempo inteiro. Tem os corruptos. Aquele bem tradicional, velho de guerra, quer roubar na merenda, quer roubar numa licitação. O roubo tradicional. Então, eu enfrento esse grupo totalitarista aqui. Eu enfrento o corrupto velho de guerra que quer entrar aqui. E eu enfrento os globalistas, é difícil de achar um nome, os oligarcas, os metacapitalistas. Eu enfrento o Jorge Soros brasileiro aqui. As fundações. As fundações. Existem as fundações, mas existem as pessoas que montam as fundações. É como ONG. Tem alguém que está bancando. Sim. É uma indústria isso. O pessoal aparece aqui como todos pelo bem das crianças na educação. Nome bonito. Ganha dinheiro com isso e muito dinheiro. O MEC pagou para certas fundações dezenas de milhões de reais. O MEC, eles saem pelo Brasil depois que tem um contrato com o MEC para vender consultoria para estado e município. Recebem dinheiro desses barões, né, campeões nacionais, para fazer o quê? Agora, nitidamente existe o plano de fazer o campeão nacional da educação, um monopólio do ensino privado universitário. Ou não um monopólio, um duopólio. Ter 2, 3 grandes grupos que controlam, como foi feito com a carne, como foi feito com a proteína animal, com frango, com banco, como foi feito com meios de comunicação, como foi feito com quase todos os setores da atividade. E é importante as pessoas entenderem, isso não é livre mercado. Livre mercado é padaria. Centenas de milhares de pessoas competindo para te fornecer um pão quente, para ter um lucro
razoável. Quando está na mão de um ou outro, isso não é capitalismo, isso não é livre mercado. Isso é o que os americanos chamam de barões ladrões. O Theodore Roosevelt, no começo do século XX, conseguiu salvar os Estados Unidos quando ele quebrou a espinha desses barões ladrões. A batalha mais emblemática foi Standard Oil com o John Rockefeller. Mas tinham vários outros barões ladrões. Hoje o Brasil está lutando contra corruptos, contra um regime totalitário e contra os barões ladrões, que tem um monte de representantes ali no Congresso. Sim. E o MEC, ele é o epicentro dessa luta, porque exatamente, se você for lá com o Moro na justiça, os barões ladrões não têm tanta raiva dele. Tanto é que ele não leva tanta bordoada da Globo e da Folha. O Paulo Guedes, ele não leva tanta bordoada, por exemplo, mesmo da área ideológica. Aqui é o espelho do presidente. A gente leva a bordoada das três frentes porque a gente contraria o interesse das três frentes, em menor magnitude, né? Mas das três frentes. É metade do governo federal civil, tem um orçamento bilionário e a gente enfrenta as três frentes, que se aliam muitas vezes para me atacar. Veja, eu sou o ministro que mais vezes foi convocado para ir ao Congresso Nacional. Eu assumi dia 8 de abril, o Congresso ficou aberto até aqui 6 meses e meio, eu fui 7 vezes ao Congresso. Mais de uma vez por mês. Não tem um ministro que chegou próximo a isso. Eu fui o primeiro membro do Executivo que foi ao plenário da Casa e sobreviveu. O Cid Gomes, que tinha muito mais traquejo e história, foi para lá e caiu. Sei imediatamente. O Luiz Carlos Mendonça de Barros foi para o plenário do Senado, caiu na mesma hora. Quando eu fui lá, prepararam um corredor polonês. As pessoas não viram isso. Tinha um corredor polonês. É feito para te destruir. E, evidentemente, ali, para me convocar, foi a maioria. Não foi só a esquerda ou um outro grupo. Foram esses grupos, em consonância, que me chamaram.